Senhor, a Tua voz nós ouvimos na Tua palavra. Então, com ela, aquece o nosso coração e nos consola e enche-nos do Teu amor. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Versículo 39 do texto que lemos diz: nós não somos dos que retrocedem. A verdade é que nós somos imediatistas. Desde quando somos crianças, que nos interessa muito mais o agora do que o depois. Para os consultores, os advogados, os pastores, é difícil convencer os empresários e a igreja a pensar em longo prazo, a fazer planejamentos longos, porque a gente pensa muito no agora o tempo todo. E a gente tem sido marcado por uma geração que desiste muito fácil das coisas. E com a internet está tudo pior, porque tudo se resolve muito rápido e a gente fica mal acostumado. Então está cada dia mais difícil se falar em eternidade, porque tudo a gente quer para agora. Cientistas já estão falando em um vocábulo que eu não tinha ouvido falar ainda, que é mais do que o imediatismo. Estão falando em presentismo, que é quando a gente está tão focado no presente que a gente não consegue nem refletir sobre o passado, muito menos ter esperança no futuro, porque o nosso foco é agora, o tempo todo. Isso implica em muitas coisas, dentre as quais duas eu destaco. A primeira é que se a nossa satisfação não for agora, nós nos desesperamos. E eu tenho 3 filhos jovens, crianças ainda, adolescentes, e isso eu vejo muito claramente. Há um desespero porque algo não acontece naquele momento. É uma geração que já nasce assim. E também implica numa outra coisa que eu sei que vocês vão se identificar comigo, que é num sentimento que a gente tem, meio que uma obrigação de dar conta de tudo agora. E esse negócio de WhatsApp deixa um maluco, porque você, não é só que os clientes querem a resposta agora, ou as ovelhas do pastor querem tudo agora, é a gente também que quer dar conta de tudo agora, a gente quer responder. Talvez você não seja maluco como eu, mas enquanto tiver uma notificaçãozinha ali, eu fico meio nervoso, eu fico querendo responder, querendo dar notícia para o meu cliente, para a minha ovelha, e isso tem sido algo que gera muita ansiedade, tem sido muito difícil. E como se não bastasse essas questões existenciais que nos tocam a todos, nós que somos cristãos ainda temos a luta contra o pecado. E o meu amigo e companheiro de ministério, o reverendo Marcondes, há uns dias atrás, ele publicou um texto de um livro que nós lemos, de um autor americano, um pastor americano, que nós gostamos muito, chamado Larry Crabb, e ele diz assim, em relação ao pecado: mudamos de emprego, deixamos a mulher ou o marido, mudamos de igreja, comemos demais, nos entregamos a impulsos sexuais cada vez mais depravados, fazemos tudo o que nos dá uma satisfação momentânea. E isso é verdade, nós queremos algo para o momento, para agora, e o pecado faz isso. O pecado nos dá a satisfação provisória, momentânea, de curtíssimo prazo. Esse é o diagnóstico. E é assim que nós estamos no meio desse povo. Eu gosto quando o profeta diz assim: ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque esse nenhum de nós está longe disso que eu acabei de falar. Sendo que o problema é que, nem sei se é o problema, uma solução, é que nós temos e cremos a vida eterna. Então nós cremos que para além dessa vida, que pode inclusive ser longa aqui, nós teremos uma vida eterna, de maneira que nós devemos semear para uma vida eterna e não só para uma vida aqui. Então está sendo difícil coadunar todo esse estresse do presentismo e do imediatismo com uma fé que crê em algo que é muito além do que é para esse momento. E quanto mais a gente corre para as coisas desse momento, mais a gente se afasta das coisas que nos ligam a essa eternidade. Eu não sei quem de vocês, eu estou vendo muitos jovens aqui, provavelmente são amigos de Lucas, eu imagino, que eu não sei quantos de vocês correm, ou têm o hábito de fazer corrida de rua, mas experimente fazer uma maratona de 42 quilômetros num pace de 5 quilômetros, num pace que você corre uma corrida de 5, para você ver se você chega no fim. Você não chega no fim. O pace de quem corre 5 e quem corre 10 quilômetros é uma, a velocidade é uma. Quem vai correr uma meia de 21 ou 42 quilômetros tem que correr um outro ritmo para poder chegar ao fim. Espiritualmente não é diferente. Nós precisamos nos preparar espiritualmente não para uma vida simplesmente de agora, de hoje, mas para uma vida que vai durar aqui e que tem a eternidade.
Porque senão, meus irmãos, nós corremos o risco de desistir ou de voltar atrás. Mas a palavra de Deus, nós lemos, diz que nós não somos daqueles que retrocedem. E eu conheço muita gente, infelizmente, eu estou aqui nessa igreja há muitos anos, começando a não dizer mais quantos anos, para o povo não ficar achando a minha idade, eu ainda não pinto a barba, mas há muitos anos que eu estou aqui, infelizmente eu vejo muita gente desistindo da fé. Gente que não se preparou para uma jornada de longo prazo. Gente que não se preparou para uma jornada eterna e que só se preocupou com o aqui e com o agora e desistiu. Desistiu porque não quis abrir mão de uma vida de pecado, ou desistiu porque se decepcionou com um líder ou com um pastor, ou foi esfriando sem qualquer disciplina, ou então foi cuidar das coisas do mundo. Mas também muita gente que desistiu por causa do sofrimento. E nesses últimos dias, quão grande tem sido o nosso sofrimento. O reverendo Sirlan abriu a nossa celebração falando que hoje nós fazemos um culto em memória de várias pessoas. Tem o pai do nosso amigo Edu, o seu Jonas Umbelino dos Santos, está aqui a família da jovem Tainá Ramalho, e como se não bastasse isso, notícias ruins de câncer, esse coronavírus, internações, muito sofrimento. Na semana passada, nós sepultamos em 48 horas tia Eliana e Rômulo, na quarta e na quinta-feira passada, e vocês que estão aqui sofreram, se estarreceram, se cansaram, e imagine a dor de tio Eliel, de Carol, de Rafa, de Margarida, de Lucas. Ninguém podia escrever um roteiro desse há algum tempo atrás. Muito sofrimento. Para todos nós foi um baque muito grande. Pessoalmente, Rômulo é um amigo de infância e foi aqui meu companheiro de ministério. Nós realizamos muitas coisas juntos e eu posso dizer que era um homem íntegro, bondoso, generoso, paciente, e nós formávamos uma bela dupla. Eu agoniado, ele calmo, eu exagerado e ele equilibrado. E depois eu descobri, Margarida, que é por isso que ele se dava bem com você, porque a gente se parece. Na nossa agonia, no nosso desequilíbrio, Rômulo nos equilibrava. Não é assim? Inclusive, essa cruz que eu hoje visto, foi Rômulo que me deu. Numa época muito difícil da minha vida, ele estava aqui comigo. Por onde passou, na Diocese de Vitória, aqui na igreja, ou na Zion Church, que é onde ele estava servindo ultimamente, Rômulo deixou um legado de serviço e de amor. Não é isso, pastor? Um legado, não foi essa a sua palavra? Aliás, estou vendo muita gente da Zion Church aqui, gente muito amiga, e o pastor André Tanaka, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigado porque estão aqui conosco, junto conosco nessa jornada e nesse culto. Rômulo deixou um legado. E de tia Eliana, o que é que a gente fala? Uma das melhores amigas da minha mãe, por tantos anos servindo aqui na igreja, rolista, em muitos lugares, até no exterior. Tia Eliana era alegria e beleza puros. E foi um privilégio muito grande poder conviver com eles na intimidade. Rômulo e Eliana nunca mediram esforços para servir. E o baque foi muito grande. E eu posso ver no rosto de tanta gente querida aqui, que vocês sentiram esse baque também. E o bom de ser comunidade é isso. Comunidade sem porta, sem placa de igreja, é que a gente chora junto, que a gente olha um no olho do outro e sofre junto, e faz diferença, viu? Faz diferença. Agora, muito embora o baque tenha sido muito grande na vida de todos esses que estão aqui chorando, eu, como pastor, tenho o dever de orar e trabalhar para que todos vocês, familiares e amigos de todas essas pessoas que já mencionamos, mesmo sem entender, ou mesmo sofrendo, ou mesmo na dor, é o meu trabalho pregar que vocês fiquem firmes, porque, diz a palavra de Deus, nós não somos daqueles que retrocedem. E eu faço isso com o maior entusiasmo do mundo, domingo a domingo, reunião a reunião, porque eu estou convicto de que ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, ter esse relacionamento com Deus que nos leva para uma vida eterna, é tudo o que eu preciso para ser feliz, completo, pleno e ter sentido na vida. Senão nós não estávamos aqui, senão eu tinha mais o que fazer nos domingos do que botar essa roupa que me dá um calor impressionante.
Então eu não estou aqui falando palavras de retórica ou de manipulação espiritual ou religiosa para você que nos convida e não tem uma vida de fé, não é isso. É um entusiasmo de alguém que prega a palavra, porque sabe que só Cristo, a palavra, pode nos dar esta vida eterna e pode nos trazer consolo e pode nos dar alegria mesmo no meio do sofrimento, pode nos dar esperança mesmo no meio de tamanha dor. Eu estou absolutamente convicto de que só uma relação com Deus pode fazer com que a gente passe todas as agruras da vida ilesos. Não só nessa vida, aliás, não só e principalmente não só para essa vida, porque se a nossa preocupação, diz o apóstolo Paulo, for somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós nos preocupamos com essa vida e com a vida eterna. Amém? Antes de chegar no versículo 39, o versículo 36 que lemos diz assim: vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Vocês precisam ter paciência. Eu fico ouvindo isso o tempo todo, que eu sou o cara mais impaciente que você vai conhecer na vida. Vocês precisam ter paciência, vocês precisam ter paciência. Eu fico ouvindo o Espírito Santo dizer: Ivan, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Para quê? Para receber a promessa. Qual é a promessa? Quais são as promessas que eu preciso ter paciência para receber? A promessa de que Ele estará comigo todos os dias da minha vida. A promessa de companhia constante para essa vida, consolo para essa vida e vida eterna também. Amém? Pastor, é muita dor. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Pastor, é muito medo. E eu sei. Mas a palavra que Deus tem no nosso coração e quer falar comigo e com você é essa: nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos dos que recuam, nós vamos seguir em frente, nós vamos seguir com fé, na força do poder de Deus, na força do Espírito Santo. E eu quero dizer a vocês agora, meus irmãos, não é algo que homem nenhum possa fazer, não é a força de nada, é absolutamente sobrenatural. É por isso que aqui é uma igreja, por isso que aqui é um culto, porque nós não nos bastamos em nós mesmos. Por mais que seja muito bom chorar junto, por mais que a gente seja amigo, por mais que um abraço, uma mensagem de WhatsApp funcione, ok, mas aqui é um culto a Deus, porque nós cremos que é sobrenatural, é a ação do Espírito Santo que nos consola e que nos dá vida. Que tal a gente cuidar da nossa fé e da nossa espiritualidade para a eternidade? Que tal se a gente sair de uma vida de piloto automático e de uma fé de IBGE para começar a praticar aquilo que a gente sabe que precisa fazer? Que tal você sair desse culto em memória, que você veio aqui talvez por qualquer outra razão, mas por que você não sai daqui decidido a perdoar alguém que vai contar para a sua eternidade? Por que você não sai daqui decidido a deixar o seu orgulho de lado e procurar alguém, mesmo que esse alguém esteja errado? Por que você não sai daqui decidido a confiar em Deus e em tudo dar graça, inclusive pela vida frutífera do seu ente querido que se foi? Não é fácil, mas deve ser assim. Essa semana eu li uma ilustração de um cardeal Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa Francisco e dos últimos 2 papas, e ele escreveu uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: uma pessoa uma vez recebeu uma ordem de despejo, morava de aluguel e recebeu uma ordem de despejo. Ele tinha que entregar a sua casa em 5 dias. E ele ficou meio aperreado, porque ele não sabia para onde é que ia. Sendo que nesses 5 dias ele descobriu então que alguém tinha provido para ele uma outra casa, porque ele podia se mudar. E melhor, essa casa que ele iria se mudar não era mais de aluguel, era dele para sempre. Então ele ficou feliz, porque tinha tido notícia ruim de um despejo, mas com 5 dias depois, ele ia para uma casa que a casa era dele. E o que foi que ele fez? Ele gastou todo o tempo que ele tinha nesses 5 dias, e todo o dinheiro que ele tinha nesses 5 dias, e começou a reformar e decorar a casa que ele tinha que entregar. Que coisa mais sem sentido. Porque ele não foi decorar e reformar e arrumar a casa que ia ser dele para sempre, disse o cardeal. E a aplicação é: não é isso que nós fazemos? Construímos uma vida e reformamos, investimos tempo, recursos e tudo para uma vida que já já vai ser entregue, como foi para a tia Liana, para Rômulo, quando a gente deveria estar construindo e reformando e pensando na nossa casa que vai ser para sempre. Você está construindo a sua casa? Você está reformando o seu lugar eterno dentro do seu coração? Isso é que deve ser. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que no momento exato que Rômulo faleceu, na terça-feira, eu estava
num evento lançando um livro infantil que eu tinha escrito, terça-feira passada. E o livro é sobre o medo, baseado na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, que diz: o perfeito amor lança fora todo medo. E as pessoas estavam lá, eu estava autografando o livro, e saiu a notícia de que Rômulo havia falecido. E eu não estava com o celular junto, eu estava só assinando, autografando, as pessoas estavam indo lá. E as pessoas próximas a mim queriam sonegar a informação de que o Rômulo tinha falecido, porque eles sabiam que a minha noite ia acabar. E era a noite que eu estava autografando os livros. E aí me enrolaram, minha esposa veio querendo tomar meu celular, com medo de eu atender, e eu tinha dito a ela: não vou atender telefone nenhum, eu estou só assinando aqui. Não deixei ela tomar meu celular, para você ver o AP que eu tenho com essa maquininha. Vixe, nem nessa hora eu liberei. Mas eu estava sentindo alguma coisa estranha no ar, já estava sentindo alguma coisa estranha, e o telefone estava tocando, eu tinha prometido que não ia atender e não atendi, mas o telefone estava tocando muito, muito insistentemente, e quando eu vi, tinha 5 ligações do meu bispo, Paulo Garcia. E ele não é disso, ele liga uma vez, 2 vezes, se eu não atender, ele sabe que eu não vou poder. Já era a 5ª vez que ele ligava. E quando eu vi que era a 5ª vez que ele ligava, ninguém precisava me dizer, eu já sabia que algo tinha acontecido. Eu achava que tinha sido tia Eliana, não achava que tinha sido Rômulo. Mas eu já sabia. E um amigo meu, Paulinho, me procurou, e eu disse: Paulinho, descubra por favor o que aconteceu, porque eu sei que aconteceu alguma coisa. E eu depois soube que eles ficaram tentando sonegar, mas depois tiveram que me dizer o que tinha acontecido, e tudo foi muito rápido. Nós sepultamos um num dia, sepultamos o outro no outro dia, e a gente fica meio que no piloto automático, sem dormir, querendo resolver coisas, querendo consolar as pessoas. Mas depois que passou o sepultamento de tia Eliana, no outro dia, eu então caí em mim e fiquei absolutamente tomado pela dor, pelo medo, pela saudade e paralisado. E um amigo e pastor fez uma postagem no Instagram sobre o meu livro. E ele me lembrou que o livro que eu escrevi e que lancei no momento em que Rômulo faleceu, diz na última página, no último parágrafo, que nem mesmo a morte era capaz de trazer medo a quem está cheio do amor de Deus. E assim eu fui consolado com essas palavras. E assim eu quero consolá-vos com essas palavras. Se vocês estão aqui num culto, é porque creem em Deus. E nesse culto, nós vamos e estamos adorando a Deus para sermos cheios do amor de Deus, o amor que lança fora todo o medo, o amor que acolhe todas as lágrimas, mas que nos dá uma esperança de um futuro. E eu quero orar então agora por mim e por vocês. Senhor, nós choramos, nós não entendemos, nós lamentamos, nós clamamos, nós sentimos saudades. Tudo isso, Pai, faz parte do que passou pelo nosso coração nesses últimos dias e ainda passa. Porque nós somos humanos, Senhor. Assim Tu nos criastes. Mas nós estamos aqui na Tua casa. E se estamos aqui é porque cremos no Teu imenso amor. O amor que lança fora todo o medo. O amor que se entregou por nós. Então, nessa noite, Pai, nesse culto em memória de Tainá, de Seu Jonas, de tia Eliana e de Rômulo, enche-nos com o Teu amor, Senhor. Enche-nos com o Teu amor que lança fora o medo e que nos dá esperança. Não permita, Pai, que saiamos daqui desesperados. Podemos sair chorando, mas não desesperados, Senhor. Cheios de esperança da vida eterna. Faz esse milagre que homem nenhum pode fazer, retórica nem manipulação nenhuma pode fazer, nem lavagem cerebral alguma pode fazer. Algo direto do Teu Espírito Santo no coração de cada irmão e de cada irmã que está aqui agora e dos que estão nos ouvindo agora pela internet. Um aquecer de coração que a gente sabe que é o Teu agir em nós. Esse aperto que nós estamos sentindo
que é o teu agir. Obrigado pela tua presença que cura. Obrigado pela tua presença que salva e que nos enche de esperança, Senhor. Bendizemos o teu nome pelo tempo em que esses irmãos viveram entre nós. Foi um privilégio, Senhor. Nos guarda até o dia em que todos nós estaremos juntos, onde não haverá lágrimas nem choro, mas apenas louvor nos nossos lábios. Seja bendito, Senhor, em nosso meio. Amém e amém. Deus abençoe vocês.